Graça e paz em Cristo Jesus. Quero compartilhar com você uma passagem do meu tempo com a palavra. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Encontramos Paulo dando testemunho dos irmãos da Macedônia. O que estava acontecendo na igreja naquele tempo? Havia uma grande escassez, havia grandes necessidades. Talvez um pouco agora, indo para uma provável pós-pandemia, onde há muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas necessitadas. Talvez não nesse nível, mas havia grande necessidade. E os irmãos de Jerusalém estavam sendo ajudados com ofertas das igrejas para eles poderem se manter, porque havia uma grande crise econômica. Agora, quando olhamos o testemunho dos irmãos da Macedônia, aí com a sua Bíblia aberta, vamos ler juntos? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo agora está falando aos irmãos de Corinto, fazendo conhecer a graça, o favor imerecido de um Deus tão cheio de graça, tão cheio de bondade e misericórdia, que foi concedida às igrejas na Macedônia. Esse versículo é importante a gente entender. A graça de Deus se manifestou. O que é a graça de Deus? O que a graça produz no coração de uma pessoa quando vê necessidades em outras? Muito bem, então a graça de Deus havia sido derramada, concedida aos irmãos da Macedônia. Esse é um ponto para a gente observar. Ponto 1. Até onde você tem entendido o que é a graça? Até onde você tem experimentado a graça? Até em que dimensão das tuas ações, forma de ver a vida, forma de atuar em ajuda ao próximo, a graça de Deus se vê presente em você? Isso é muito importante. Em um mundo cheio de egoísmo, em um mundo que está procurando somente para si, até mesmo de pessoas que vão a uma igreja e que se ela já não aporta do jeito que poderia suprir suas necessidades, ela entende que tem que procurar outra. Porque ela nunca pensa que quando a graça de Deus se manifesta, uma das realidades que acontece em nós é que nós queremos dar, queremos abençoar, porque a graça é um favor, é algo que foi dado por Deus. Versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Opa, tem algo que a gente precisa aprender aqui. A segunda coisa que eu vejo é que os irmãos da Macedônia não viviam pelas circunstâncias temporárias. Eles viviam pela alegria de estarem na presença de Deus. E você? Como é que você vive? É a segunda lição de hoje aqui para nós, nesse tempo com a palavra. No meio de muita prova de tribulação, muita, não era pouca, não era alguma. Às vezes nós temos uma pequena luta e a gente já está ali passando mal, acontecendo tanta coisa, mas eles eram pobres, eles tinham bastante necessidade material, econômica, várias lutas, várias tribulações, mas eles estavam cheios de alegria. Bendito seja Deus. Como você está quando as coisas estão mal? Como eu estou? Onde está a nossa alegria? Onde está a fonte da nossa alegria? Pense sobre isso. E diz, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Observe que texto lindo. Sua profunda pobreza. Eles eram extremamente pobres. Você é uma pessoa extremamente pobre. Provavelmente, se você fosse uma pessoa extremamente pobre, você nem estaria conseguindo me assistir agora, através do canal do YouTube. Você uma pessoa extremamente pobre não tem nem condições de ter um celular no nosso contexto. Eles eram extremamente pobres, profunda pobreza, mas dessa profunda pobreza superabundou uma grande riqueza de generosidade.
Louvado seja o nome do Senhor. Onde está a nossa generosidade? Eu escrevi já há muito tempo, estou olhando aqui no meu blog, em 19 de julho de 2015, olha quanto tempo que já se faz, uma mensagem falando a respeito de Números capítulo 3, verso 2 ao 4. E o tema da mensagem era: morreram a generosidade e a paternidade no sacerdócio. Quando os filhos de Arão, eles morreram, um deles era Nadab e o outro era Abiú, eles morreram porque eles tocaram de forma errada na arca. E eu fico pensando, quando nós nos comportamos de uma forma inadequada diante da presença de Deus, uma das virtudes que morre em nós é a generosidade. A gente já não vai conseguir olhar o próximo da forma que devemos olhar. É importante pensar qual é o nosso nível de generosidade, até onde estamos dispostos a dar-nos com singeleza de coração, com sinceridade, com honestidade para os demais. Ou somos egoístas, ou nos aproveitamos de situações manifestando mais bem a morte, infelizmente, da generosidade. O versículo 2, voltando para 2 Coríntios, capítulo 8, verso 2, diz que com profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O que eu posso aprender é que não tem situações que vão limitar um coração generoso. Por mais pouco que ele tenha, ele sempre terá algo para compartilhar com seu próximo. Versículo 3, porque eles, testemunho eu, eles, os irmãos de Macedônia, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Outra lição, a terceira lição, é o sacrifício. Aqui eles estavam na medida das suas posses, ou seja, no limite, o máximo que eles podiam dar. Lembre-se, eles eram profundamente pobres, eles eram pessoas bastante limitadas, mas eles foram na medida, no máximo de que eles podiam, e diz o versículo 3, e mesmo acima delas, ou seja, eles foram além do que eles podiam. Isso é uma demonstração de sacrifício. Terceira lição que aprendemos com os macedônios hoje: sacrifício, tá bem? E aí vem a pergunta: até onde estamos nos sacrificando uns pelos outros? Até que nível? Até no limite? Ou estamos indo além do que a gente pode? Andando uma milha a mais? Algo para se pensar. Versículo 4. Pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Eles estavam pedindo para Paulo e a sua equipe: por favor, sabemos da necessidade dos irmãos de Jerusalém. Deixa-nos compartilhar também do tão pouco que temos. Deixa-nos sermos partícipes dessa graça de assistir aos irmãos lá em Jerusalém, aos nossos irmãos, aos santos. Olha só, uma insistência para aportar, para ajudar no reino. Eles estavam pedindo ao apóstolo: por favor. Aqui eu vejo um clamor para fazer algo. Louvado seja Deus. Um clamor para fazer algo. Estamos nesse nível de intensidade, de clamar aos nossos irmãos: por favor, deixa-me te ajudar, deixa-me estender a minha mão para te abençoar. Tá, aí nós aprendemos então 4 princípios, 4 palavras-chave aqui dessa passagem de 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o 4. Agora eu vou fechar com o versículo 5 e nós vamos entender por que tanta entrega, por que tanto sacrifício, por que tanta rogar para ajudar, por que tanta abundância de riqueza, de generosidade quando havia profunda pobreza. Por que essa característica de uma igreja tão cheia da graça de Deus? Qual era o segredo para eles se comportarem assim? Vamos ver o versículo 5? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos. Aqui está o segredo: primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O grande segredo das igrejas da Macedônia, querido, querida, é que antes de eles fazerem tudo isso pelos irmãos de Jerusalém, eles já tinham feito tudo isso pelo Senhor. Que tremendo! Eu aprendo hoje com essa palavra tão maravilhosa que nós vamos servir aos demais com a intensidade de amor e de generosidade
E isso vai depender completamente da forma que servimos ao Senhor, da forma que expressamos a nossa gratidão ao Senhor. O nosso sacrifício ao nosso próximo, ele será medido, ele será uma expressão da forma como eu me sacrifiquei em me entregar, em renunciar a mim mesmo, em tomar minha cruz, em seguir a Jesus. Esse versículo 5 me impacta. Do verso 1 ao 4, estava me impactando. Uau, que igreja, qual é o segredo, como eles podem, em meio a tantas limitações. Mas o versículo 5 eu pude entender. Nada é difícil para fazer, para estender a mão, para abençoar, para chorar com os que choram, para ajudar os que precisam, para se unir ao povo de Deus, para se unir às pessoas necessitadas. Nada é difícil, nada é difícil. Quando nós, primeiro, já nos entregamos ao Senhor. Que essa reflexão, que esse pensamento, seja como uma flecha do Espírito, da palavra de Deus, como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da tua alma e do teu espírito, e que possa falar profundamente ao teu coração. Pense, o nível da tua entrega aos demais, ela é simplesmente uma expressão do nível da sua entrega ao Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Estou orando por você. Se essa mensagem tem sido de edificação, de reflexão, tem te ajudado a você tomar posições em Deus, tem te elevado na sua espiritualidade, compartilha com outros, tá certo? Envia para os outros amigos, inscreva-te no canal, deixe o seu comentário, faça parte deste mover de Deus através do tempo que eu me dedico com a palavra para trazer aqui algo que o Senhor me deu no meu tempo a sós com Ele. Faça você isso também. Busque você ao Senhor e Ele vai te revelar coisas grandes. Estou desafiado com as igrejas da Macedônia e creio que você também. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.